Olá, vamos começar nossa próxima aula de cálculo diferencial integral 2. Aula 9. Derivadas parciais. Derivadas parciais de uma função de duas variáveis. Exemplo 5. Encontrando o coeficiente angular de uma superfície na direção y. Né? Se na direção y, então quer dizer que o x vai ficar fixo. Então aqui, vamos lá. O plano x igual a 1 apresenta a interseção com o paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado em uma parábola. Então, aqui eu tenho o gráfico do paraboloide, né? Esse paraboloide é dado pela equação x igual a y ao quadrado mais z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Tem esse paraboloide. Se eu fixar x igual a 1, né? X igual a 1 e variar apenas com y e z, então eu vou ter esse plano, correto? Esse plano é o plano quando eu fixo x igual a 1, né? Então, cadê o... Ó, x está aqui, tá 1, para y igual a 1, quanto vale x? 1, y igual a 2, x1, qualquer valor de x, meu y vai valer 1, foi fixado em 1. E é lógico que quando eu altero o valor de y, né, que y vai variar, embora x é fixo, y vai variar. O z também vai variando, né? Então, quando o meu x sempre vai valer 1, quando meu y vale 0, quanto que vale meu z? 0 vai valer 1. Então, a altura, cadê? A altura no ponto x igual a 0, x igual a 1, y0, está aqui, então ele sobe. Vamos pegar y igual a 1. Y igual a 1 ao quadrado 1, o x já está fixo em 1, 1 ao quadrado é 1, então meu z vai valer 2. Então, eu vou ter o ponto 1, x1, y1, x1, y1, z1. Né? Para z igual a 2, 2 ao quadrado 4, mais 1 do x que é fixo, 5. Então, eu vou ter a coordenada 1, 2 e 4, tá vendo? Então, todos os pontos, quando eu fixo x igual a 1, todos os pontos vão cair nessa interseção, né? Nesse plano, no plano x igual a 1. Aí, esse plano ele vai cortar a minha paraboloide, né? Ele vai cortar a minha paraboloide aonde? E o que vai formar a interseção do plano com a paraboloide? Vai ser essa parábola aqui, né? Então, ela vai cortar essa parábola. Então, vamos lá. Agora, encontre o coeficiente angular da tangente à parábola no ponto de coordenadas 1, 2 e 5, ou seja, x vale 1, porque, por motivos lógicos, né, porque x está fixo em 1, y2 e z5. Por que z dá 5? Porque nós calculamos aqui, ó, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 1 mais 4, 5. Então, se x é 1, y é 2, z só pode ser 5. Então, solução, né? Primeiro, observamos que no plano x igual a 1, x será tratado como constante, uma vez que x terá um valor fixo. Eu acabei de explicar para vocês, né? Por isso que no plano x igual a 1, x sempre vai ser 1, então é uma constante. A parábola é dada por z igual a 1 ao quadrado mais y ao quadrado, né? Então, a parábola vai ficar z, essa parábola aqui, a equação dessa parábola aqui, vai ser dada por z igual a 1 ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Ou ainda, por z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, mais x sendo constante. Tá? Nesse caso, seria uma equação genérica. Se x sendo constante, seria a equação de todas as parábolas. Né? Seria todas as parábolas que poderiam ser traçadas aqui, mas deixando x como constante. E a gente não sabendo qual constante é. Mas como nós já sabemos que é 1, então o x vale 1, 1 ao quadrado. Então, essa é a equação da parábola. Lembrando que a derivada, geometricamente, é o coeficiente angular da reta tangente a um determinado ponto, que é justamente o que o problema está pedindo, né? O coeficiente angular. Como as coordenadas da parábola são dadas por y e z, né? Então, essa parábola aqui vai ser, o x vai ser 1, então 1 ao quadrado é 1, então as coordenadas vão ser dadas por z e y. Por quê? Quem que vai variar aqui? Z e y. Então, essas são as coordenadas, essas variáveis que vão dar as coordenadas da parábola, né?
Aqui, ó, é nesse ponto. Que ponto que tem aqui? É um valor de. O x é fixo, então é um valor de y e um valor de z. Aqui, um valor de y e um valor de z. Aqui, um valor de y e um valor de z. X é fixo. Então vamos lá. Como as coordenadas da parábola são dadas por x, por y e z, o valor do coeficiente angular será dado por derivada de z em relação a y, né? Porque aqui eu posso imaginar que aqui ficou z igual a 1 mais y ao quadrado. Z igual a 1 mais y ao quadrado. É a mesma coisa de escrever y igual a 1 mais x ao quadrado. Na equação de uma parábola, quando eu tenho uma variável igual a outra variável, né? Essa variável ao quadrado é uma parábola. Então eu posso, para calcular a derivada, para calcular o coeficiente angular, eu vou derivar a função. Quem é a função? Z, em relação à variável. Quem é a variável? Y, porque x é constante. Então, vamos calcular a derivada de z em relação a y de quem? De x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Que vai dar derivada de z em relação a y. Então, quer dizer, o x é constante, derivada de x ao quadrado é constante, é zero. Derivada de y ao quadrado é 2y, né? Que nós estamos derivando em relação a y, derivada parcial. Como se quer o coeficiente no ponto de coordenadas 1, 2 e 5, ou seja, x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 5, temos, né, que a derivada de z, derivada parcial de z em relação a y no ponto 1, 2 e 5, 2 e 5. Assim, temos que o coeficiente angular né, basta substituir o valor de 2, né, que é o valor de y, no lugar de y, que vai ficar 2 vezes 2, 4. Pronto, encontramos o coeficiente angular. O coeficiente angular da parábola é 4. Nesse ponto, né?